Core, core, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu trouxe aqui a Lucy de novo. A gente tá fazendo a parte 2 do nosso... O dog dela tá nervoso. Aí a gente vai fazer a segunda parte do vídeo com ela. Só que o tema é diferente, né? A primeira parte, se tu não viu, a gente falou sobre paleontologia, que ela é paleontóloga. E ela tem um canal, Make Science BR. E aí eu vou deixar todas as informações do Insta dela, do YouTube e tudo mais aqui na descrição do vídeo. Aí vocês vão lá e vocês sigam, que é muito legal. Obrigado de novo por continuar o nosso papo, né? E hoje a gente vai falar sobre minorias na ciência. Vocês sabem que aqui no canal eu tenho o projeto Mulheres Físicas, que eu convido várias pesquisadoras brasileiras físicas, então, para vir e... Não só brasileiras, né? Tem portuguesas, enfim. Mas vir aqui no canal para contar um pouco da trajetória dela. E a Lúcia é uma mulher trans. Então, ela tem propriedade para falar desse assunto. E eu nunca abordei esse tema aqui no canal. Tem um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás, que foi um manual que saiu de física, como incluir mais as pessoas no ambiente acadêmico, porque eu acho que o ambiente acadêmico ele é bastante exclusivo, assim, no sentido de excluir as pessoas, não no sentido de incluir mais pessoas. Lucy, obrigada. Se tu quiser contar, tipo assim, o vídeo vai ser teu, tá? Daí tu fala o que tu achar interessante, como que tu... Talvez começar assim, como tu te sente sendo uma mulher trans na área acadêmica. E assim, desafios de ser uma mulher trans na área acadêmica. Tá, então assim, primeiro, mais uma vez, obrigada, né, pelo convite, por me dar esse espaço de fala, e é uma honra para mim estar no seu canal, te admiro muito. Obrigada. E, assim, quando a gente fala de minoria, é sempre complicado, né, porque nas minorias a gente inclui um balaio de gato, né, com todo respeito, assim, mas são os indígenas, são os negros, são as próprias mulheres, são as transexuais, os gays, os LGBTs de um modo geral, né? Então, cada uma dessas minorias, ela tem uma particularidade muito própria. Os negros têm o preconceito, tem a questão da exclusão financeira e social, que eles estão deslocados para a periferia, eles têm menos condições de trabalho, eles recebem menos por trabalhos iguais aos brancos, idem para as mulheres. Então, cada uma dessas minorias, elas têm as suas próprias particularidades, são heranças que a gente traz desde muito tempo. E talvez, né, a questão da transexualidade, ela seja, não querendo, né, puxar a sardinha para o meu lado, mas a transexualidade talvez ela seja, pelo menos no Brasil, uma das que são uma das minorias mais perseguidas e que menos tem proteção do Estado. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa trans e se identifica desde cedo, desde a sua adolescência ou até a sua infância, o que acontece? Tradicionalmente, você vai apanhar em casa até você virar homem ou mulher, porque se eu nasci homem, eu tenho que ser homem, né? O Brasil ainda é um país muito religioso, nesse ponto a religião atrapalha muito nessa questão da compreensão, existem muitos preconceitos, ninguém quer ter um filho trans, uma filha trans. Então, se você começa na sua infância a esboçar uma não identificação com o gênero que te impõe, você já sofre um bullying da família, uma agressão, palavras de baixo calão, e isso já vai te traumatizando, já vai formando uma pessoa que não é feliz consigo mesma e não é feliz com o seu seio familiar, ela não se sente protegida. Quando essa descoberta vem um pouco mais tarde, ou ela persiste até a adolescência, aí você, além de sofrer, óbvio que tudo isso existem exceções, existem famílias que compreendem, que entendem, que apoiam, mas infelizmente isso eu devo estar falando de 10% dos casos. A maioria, os 90% dos casos, infelizmente, ainda são desses piores casos. E aí quando você vai para a escola, essa perseguição apenas muda para mais um lugar, a ponto de que as transexuais, né, elas são a minoria que tem a maior evasão escolar de todas as minorias. Então, muita gente tem esse preconceito, né? Ah, você é trans, você é travesti, então você é puta. Porque realmente, você sai na rua, você vê uma travesti no seu emprego? Não. Você vê uma travesti no clube que você passeia? Não.
Você vê uma travesti no cinema? Talvez. Você vê uma travesti num lugar que seja socialmente normal? Em geral, não. Mas você vai andar à noite numa rua de prostituição, você vê travesti? Um monte. Você vai procurar um site de safadezas, você encontra travesti? Um monte. E aí as pessoas usam de um raciocínio mal fundamentado e associam a transexualidade com prostituição. Só que essa prostituição, ela não é resultado da transexualidade. Pelo menos não esse link direto. O link ele é muito indireto, porque graças à transexualidade, aos preconceitos que existem com as transexuais, aqui eu também estou incluindo os transexuais, né? Estou usando a palavra trans no sentido mais amplo possível. Então, o preconceito que existe contra essa minoria acaba culminando na expulsão de casa, porque em geral as famílias não aceitam, na expulsão da escola, porque o preconceito é tão grande e você não tem proteção que muitas vezes rola violência física, rola agressão verbal de diferentes níveis, exclusão, e a pessoa não se sente estimulada e nem protegida na sua casa e na escola, o que culmina em ter que você, com poucos anos de idade, uma adolescente ainda, tendo que se virar para viver, para ser quem você é. E qual que é o emprego mais antigo da humanidade? A prostituição. Sempre vai ter gente pagando ou trocando favores pela questão sexual. Se a maioria das transexuais, das trans que existem, são prostitutas, é por causa do preconceito com relação às trans. E não porque você é trans que você é prostituta. Então o problema todo começa aí. E tudo isso mostra a delicadeza que o governo deveria tratar com essa situação. Porque o problema não é só já cuidar das transexuais que estão deslocadas para a prostituição, como também cuidar das novas que vão nascer, que vão surgir, que é inevitável, e proteger elas para que isso não se repita. Só que, obviamente, os pequenos esforços que as instituições estão fazendo, o governo atual está todas limando elas. E aí vale ressaltar que esse ano, finalmente, a transexualidade, a transgenericidade, ela finalmente deixou de ser tratada como uma doença pelos órgãos internacionais de saúde. Então, assim, em 98, se não me engano, a homossexualidade saiu e agora, sei lá, 20 e poucos anos depois, a transexualidade, a transgenericidade finalmente saiu. E aí vale só ressaltar, né, que a nossa minoria trans, além dela ter todo esse preconceito, a gente vive num país que mais mata transexuais, que tem menos tolerância às transexuais, e, ironicamente, é o país que mais consome transexuais. E consumir, eu estou dizendo, que paga na prostituição e na internet. Os sites de vídeos pornográficos que existem e que transmitem para o Brasil mostram claramente que os índices de busca por transexuais em pornografia é altíssimo aqui no Brasil. Então, é um país que ele é meio esquizofrênico, porque durante o dia você mata as transexuais, mas durante a noite é o auge do seu fetiche. E, novamente, todo esse preconceito social que existe culmina em pessoas que, quando não são rejeitadas pela família e não são expulsas da escola, elas ainda vão lidar com outros níveis de preconceito, como, por exemplo, o relacionamento. As transexuais ou os transexuais têm uma dificuldade muito grande de arranjar um parceiro, porque muitas vezes o parceiro pode até gostar delas, mas não está disposto a encarar os preconceitos da sociedade, ou não gostam dela, mas é um baita fetiche e querem usar o máximo possível delas e aí nunca assume. Então, a gente tem diversos níveis de pequenas agressões que a gente vai sofrendo ao longo da nossa existência. Agora, falando um pouco do meu caso específico, eu nasci homem. Durante boa parte da minha vida, eu fui um homem cis, heterossexual, branco, de olho claro, de uma classe média baixa para pobre. Assim, felizmente, nunca me faltou nada, mas também eu nunca tive nada em excesso. Era sempre tudo regrado. Mas eu reconheço o meu privilégio. E, infelizmente, para mim, nesse ponto, eu só fui me reconhecer e ter coragem de lidar comigo mesma como uma transexual, como uma mulher trans que eu sou desde criança,
recentemente, tem uns 4, 5 meses que eu me assumi oficialmente. Só que essa é uma questão que eu estou trabalhando já dentro de mim conscientemente desde 2014. Desde que eu comecei a lidar com essa questão, eu comecei a identificar que ele, obviamente, já existia desde a minha infância. Só que por preconceito da família, por preconceito dos amigos, por preconceito do ambiente, eu evitava. Eu muito cedo na minha vida eu taxei, é errado, eu preciso ser homem. E usava de válvulas de escape, por exemplo, jogos online, RPG, todos esses lugares de imaginação, eu era mulher. Não que quem faça isso seja trans, isso que eu estou falando não é um diagnóstico para veja se você é trans ou não. Isso eu estou falando do meu caso, cada pessoa é uma vivência e cada vivência é única. E, para mim, esses casos de fuga imaginativa que eu usava, claramente era para isso. Era para saciar um desejo de ser eu mesma. E tanto é que eu posso dizer que, finalmente, eu existo. Finalmente, eu estou vivendo a minha vida. Eu nasci em 1991, mas somente em 2019 que eu não sinto nenhum vazio existencial dentro de mim. Eu sempre tive depressão, sempre tive muitos problemas comigo. E eu nunca soube os porquês. Sempre achava que eram outras questões. E agora, finalmente, eu tô bem resolvida comigo, assim. E aquilo que eu tava falando dos privilégios, por exemplo, se hoje eu tô terminando um doutorado, muito provavelmente é culpa, pelo menos em parte, de eu ter me identificado como uma transexual tardiamente. Eu não sei se, com a minha idade, eu tô com 27 anos, eu não sei se eu me descobrisse trans cedo, na minha adolescência ou na minha infância, e tivesse me assumido, não sei como a minha família, há alguns anos atrás, teria reagido. Atualmente, ela reagiu bem. Tipo, eles aceitam, eles me amam, eles não me expulsaram. Mas, sei lá, 10, 15 anos atrás, como seria? Então, talvez se eu tivesse me descobrido antes, talvez hoje em dia eu não tivesse aqui. Tenhamos noção dos nossos privilégios. E não, assim, a partir do momento que você tem noção dos seus privilégios, eu acho que, instintivamente, uma pessoa que tem empatia, ela não vai querer lutar para manter esses privilégios, ela vai querer lutar para que todos tenham esse privilégio. Pelo menos é assim que eu penso. E eu tive muitos privilégios por causa da minha cor, por causa do lugar que eu nasci, por causa da família que eu tive. E agora eu finalmente não estou mais entre os privilegiados. Agora eu sou só uma mulher trans que corre o risco de morrer quando sai na rua. Você me perguntou com relação à ciência. Felizmente, as pessoas já me conheciam como homem, né? E quando eu me assumi para a sociedade, as pessoas pelo menos o círculo de convivência mais próximo de mim, me receberam muito bem, me aceitaram muito bem. Eu sou muito grato e muito feliz por causa disso. Em outubro vai ter o primeiro evento que eu vou de paleontologia como Lucy, como uma pessoa trans. E eu tô bem ansiosa e curiosa para ver como vai ser ao vivo. Porque na internet é sempre muito mais fácil e tudo mais, né? E assim, eu acho que ali vai ser o momento determinante de eu ver o quão evoluída tá a nossa sociedade, pelo menos na paleontologia. Quando tu então falou que te assumiu oficialmente pra, sei lá, teus colegas na universidade, professores e tal, essas pessoas, elas já sabiam que tu estava passando pela transição, ou que iria fazer uma transição, ou foi, assim, uma surpresa? Um dia tu chegou e é isso. Então, bom, eu acho que vale falar, né, que eu tenho uma aliança, né, aqui essa é a mão direita, então é de relacionamento, né, infelizmente a gente ainda não tem condição financeira, mas eu sou casada, né, pelo menos socialmente, com uma garota cis, normal, né, entre aspas, que a gente se relaciona desde 2013, e ela foi a primeira pessoa a saber que eu era trans. E foi muito estranho, porque foi um dia que eu saí com um colega meu, que por acaso era homossexual, mas a gente saiu juntas lá e conversou sobre várias coisas à toa, a vida, só que foi um dia muito reflexivo para mim. E quando eu voltei para casa, eu literalmente mandei uma mensagem para ela do nada. Eu acho que eu sou trans. Ela, o quê? Como assim? Meu Deus. E aí a gente foi conversando, isso gerou muitos problemas pro relacionamento, porque
A partir do momento que um dos elos do relacionamento não se entende, isso gera instabilidade, isso gera machucado nas pessoas. E exigiu muita maturidade da gente de lidar com esse relacionamento. A gente chegou a terminar um tempo, ficar distante uma da outra, principalmente eu, né, me entender, me completar e até finalmente a gente voltar e estar juntas até hoje. E então, assim, ela foi a primeira pessoa a saber. Depois disso, desde 2014 para cá, eu pensava muito nisso, só que eu fugia muito do assunto ainda. Então, quando vinha o desejo de ser eu mesma, eu botava uma calcinha debaixo da roupa, eu me vestia de mulher em casa, as fugas tradicionais, né? Jogava um jogo sendo mulher, fingia que eu era mulher no jogo, e tentava fugir e não lidar com essa realidade. Tentava fingir que era um fetiche, tentava fingir que era qualquer coisa menos complicada do que ser uma transexual. Até que agora, na reta final do meu doutorado, com o incêndio do museu, com problemas familiares, com a própria pressão, né, do fim do doutorado, isso tudo gerou uma instabilidade tão grande na minha vida que o simples fato de eu não estar bem comigo mesma estava me gerando um dano muito grande. E aí, graças à minha parceira, que insistiu muito e me apoiou muito, que eu fui criar a coragem de buscar um apoio psicológico. Então, assim, se me cabe dar um conselho aqui, qualquer pessoa que cogita ou que tem uma dúvida acerca de si mesmo, busque um apoio profissional psicológico. Num local em que você fala sobre você mesma, que você é capaz de refletir. Porque quando você só pensa sobre você, o seu pensamento ele chega a ser viciado. Você geralmente não conclui muitas coisas, ou conclui o óbvio. Agora, quando você vai transmitir o seu pensamento para outra pessoa, o simples fato de você ter que transmitir faz com que o seu pensamento tenha que pegar caminhos diferentes. E isso te permite pensar de maneira diferente sobre um assunto que você já pensou a vida inteira. Às vezes, o simples fato de falar com alguém pode te dar um insight que você nunca teria sozinha. E, obviamente, tem todo o apoio do profissional que vai saber te conduzir esse pensamento e tudo mais. Então, assim, se tem uma dica procure um apoio profissional. Felizmente, hoje em dia, existem muitas instituições que oferecem auxílios, principalmente para as trans, que muitas vezes não é gratuito, mas é um preço popular, é um preço acessível. Quando eu procurei esse apoio psicológico, que eu tive a coragem de, primeiro, me aceitar, que eu acho que é o primeiro desafio que qualquer pessoa que passa por essa questão de transgenericidade, a primeira barreira é você se aceitar. Então, a partir do momento que eu me aceitei, eu não aguentava mais não ser eu mesma. Então, as coisas foram andando muito rápido. Então, eu fui começando, depois que eu me aceitei, a minha namorada já sabia, então eu comecei a contar para os meus melhores amigos. A primeira pessoa por fora a saber foi meu irmão, depois a irmã da minha namorada, depois meus amigos mais próximos, depois os um pouco mais distantes, até que eu fui e contei para os meus sogros, os pais da minha namorada, né? E eles, dentro de uma normalidade ali, aceitaram, entenderam e tudo bem. Depois foi a parte mais difícil, que foi contar para os meus pais. E aí, depois disso, para facilitar para mim, porque é desgastante essa ansiedade de você ir para uma pessoa e falar para ela e tudo mais. E aí, depois que os meus melhores amigos já sabiam, que a minha família já sabia, minha família, incluindo a família da minha namorada, já sabia, eu fui e comecei a usar o Instagram. Esse ano que eu comecei a usar o Instagram. Então, o Instagram ele surgiu na minha vida num primeiro momento para mim me revelar para o mundo. Então, lá eu comecei a postar minhas fotos. Eu fiz um book, né, de como sendo eu mesma, né, ali eu me nasci. E comecei a postar essas fotos para as pessoas já irem se acostumando com essa ideia. E aos poucos eu fui falando para as outras que faltavam e tudo mais. Aí eu conversei com o coordenador de curso, com o orientador, com outros pesquisadores que eu faço trabalho. E basicamente eu acho que agora todo mundo já sabe. Quando você, por exemplo, tem um emprego privado e existe uma possibilidade da pessoa ter um preconceito e ela, entre aspas, teria o direito de te demitir, uma outra sugestão que eu dou é que a lei, pelo menos por enquanto, ela está ao nosso favor.
e a gente tem que usar ela. Então, se por acaso você acha que você vai se revelar e essa sua revelação pode te prejudicar profissionalmente, eu sugeriria que, além de consultar um psicólogo, você também procure um advogado. É importante que a gente saiba os nossos direitos para poder usar para nos defender. Agora, se você é uma pessoa mais nova e infelizmente não tem essa estabilidade financeira, né, e tem medo da sua família não te aceitar, então a questão já é um pouco mais delicada. Aí, novamente, eu sugeriria que você conversasse com a sua família para pedir um apoio psicológico. Aí você, talvez, num primeiro momento, não abra o jogo, né? Diga que é para resolver questões pessoais, né? E o momento de revelação, caso você não aguente e tenha que fazer e ocorra a tristeza da sua família não te aceitar, felizmente existem, não em todas as cidades, mas existem instituições que recebem os LGBTQs e mais que são expulsos por suas famílias. Existem ONGs, existem instituições religiosas, existem grupos de apoio. Então, antes de fazer essa revelação, tente se salvaguardar, porque, infelizmente, para nós, a nossa minoria, o mundo ainda nos é muito hostil. Então, a gente ainda tem que, para dar um passo, a gente ainda tem que saber, se a gente for cair no buraco, saber quantos metros são, pelo menos. Então, se eu posso dar uma dica, né, essas seriam minhas dicas, assim. E eu fico feliz também que, pelo menos no ambiente acadêmico, assim, entre aspas, tu teve sorte, né? Porque não são todas as pessoas que têm, tipo, um grupo inteiro que apoia. Eu acho que hoje em dia essas questões estão sendo mais e mais discutidas, né? De como a gente pode incluir mais, quais são as medidas. Então, essa seria a pergunta, assim, por exemplo, eu falei, né, antes da entrevista pra ela que eu tava, assim, um pouco com medo de falar alguma coisa errada e tudo mais, porque realmente não é uma coisa do meu convívio diário. Então, para as pessoas que, como eu, ficam na dúvida, por exemplo, ou dicas para professores, pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo e, por exemplo, querem incluir mais as pessoas, quais são as dicas? Como que a gente pode falar? Como que a gente pode usar os termos corretos? Quais são as dicas para poder incluir mais as pessoas? É um ponto complexo, eu diria, mas bem interessante, porque, em geral, as pessoas reclamam muito que gênero hoje em dia é uma coisa muito complicada. Porque, por exemplo, você tem drag. A drag, em geral, ela se aceita como o seu sexo, mas ela tem uma persona dentro de si, que é uma representação dela própria no sexo oposto. A Pablo Vittar, por exemplo. A Pablo Vittar é uma mulher, embora seja a persona de um homem. Então, esse é um caso complicado, seria o caso mais complicado. Porque quando ela está como homem, você não teria, a princípio, né, problema de tratá-lo como homem. Mas quando ela está como persona, ou ele, né, tanto faz, você trataria ela, como mulher. Agora, com relação às transexuais, na verdade, com relação a qualquer ser humano, sabe? Se você tem uma dúvida e tem um medo, uma preocupação em não ser indelicado com a pessoa, a primeira dica que eu dou faça uma pergunta sincera. Olha, eu estou em dúvida, como que eu posso te chamar? Qual que é a melhor maneira de eu me referir a você? Seja empático com a pessoa. Se você se preocupa com ela, então pergunte. A melhor maneira de você saber como lidar com uma pessoa que você não está acostumada é você perguntando os limites que ela te dá. A outra não custa nada estudar um pouquinho. O que é trans? O que é drag? O que é gay? O que é homossexual? O que tem a ver você ser trans e ser não binário? Sabe, na internet tem muita coisa. E o Wikipédia, por exemplo, em inglês, está bem completo. Meia hora ali, você lê aquilo tudo ali. Algumas coisas podem ficar confusas, mas você vai ter uma base, sabe? Infelizmente, a gente não aprende isso na escola. A gente vai ter que aprender por fora. Então, se você tem essa preocupação, não custa nada estudar. Ou não custa nada conversar com alguém que já entenda. Então, gaste um tempinho para você aprender. Vale a pena. Agora, sim, regras de etiqueta para tratar com uma pessoa trans,
Primeiro, não pergunte o nome original dela. O nome original que eu me refiro é o nome de nascimento. Todo ser humano nasce obrigatoriamente com um nome e um gênero, né, designado. Se a gente só nascesse com o nome e o sexo, e o gênero fosse designado pela pessoa posteriormente, a nossa vida seria muito mais fácil. Mas como existe o sexo biológico e o gênero, pelo menos em termos de documentos, eles estão sempre muito atrelados um ao outro, isso gera muito dessas confusões que a gente tem hoje em dia. A gente tem nomes que correspondem ao sexo biológico. E quando você, por exemplo, no meu caso, se descobre uma pessoa trans, no meu caso uma mulher trans, o meu nome original, o meu nome de batismo, o meu nome de registro, ele não corresponde com a minha sexualidade. E ele não corresponde com a minha essência, com a minha existência. Então eu tenho o meu nome é Lucy. O importante é você se preocupar com as pessoas que se importam, literalmente, né? Então, assim, se você se importa com essa pessoa que é transexual e você não quer magoar ela, não pergunte. Apenas a trate pelo nome que ela tem e os pronomes que ela usa. E, novamente, não custa nada perguntar: você prefere que eu me refira a você como um homem ou como uma mulher? Então, não tem necessidade de você... Se a pessoa não quer falar certas coisas, não tem necessidade de você impor que ela fale isso para você. Deixe que a pessoa se abra para você. Seja amigo dela. Se você for amigo dela, ela vai falar essas coisas para você. E, na verdade... Tipo, nem importa. Isso de nome, não importa o nome que a pessoa tinha antes ou deixava de ter, no caso, o que vai mudar isso na tua vida? Às vezes eu fico irritada com as pessoas que fazem perguntas que não vão mudar em nada a tua vida. É por pura curiosidade, fofoca, sei lá, o quê. Porque, tipo, isso de verdade não vai mudar em absolutamente nada na vida de uma pessoa que souber. Então, nesse livro que eu falei, manual, que saiu... nem me lembro quem foi que publicou, mas foi uma universidade americana que foi dicas de como incluir mais. Uma das dicas que eu achei muito interessante aí, foi uma coisa que serviu muito pra minha vida, foi quando tu for convidar uma pessoa, qualquer pessoa, assim, não necessariamente uma pessoa trans, pra um jantar ou pra uma festa, alguma coisa, por exemplo, se sou eu, né, no caso, que me identifico, então, mulher, a pessoa vai necessariamente falar, traz teu namorado. Mas, na verdade, a pessoa não sabe se eu tenho um namorado ou se eu tenho uma namorada. Então, se tu fala, traz teu namorado, e eu tenho uma namorada, eu acho que já gera um certo constrangimento, porque aí a pessoa, em geral, ela vai ficar quieta, mas vai gerar um certo constrangimento, porque, no caso, tu não sabe, se tu não é, no caso, íntimo da pessoa e não conhece quem é o parceiro da pessoa. Então, uma dica do livro lá, do manual, era, por exemplo... Ao invés de tu falar namorado ou namorada, tu pode falar, se tu quiser trazer um acompanhante. Ou se tu for trazer... no caso era em inglês, né? Então falava partner, que é tipo parceiro. Mas como no Brasil a gente tem parceira e parceiro, é mais complicado. Então eu acho que no português o ideal seria um acompanhante. Que aí eu acho que vale para ambos os casos, né? Então eu acho que a ideia seria sempre se preocupar nisso. Se tu não conhece a pessoa, se tu não sabe se a pessoa tem um namorado, se tem uma namorada, enfim, tu tente ser neutro. E também acontece, por exemplo, acontece às vezes de tu conversar com uma pessoa por e-mail que não é, por exemplo, brasileiro. Pode acontecer, tu não sabe se é homem ou mulher, às vezes, tu fica na dúvida. Então, aqui no Japão já aconteceu que meu nome, obviamente, Gabriela, não é um nome que existe no japonês. Só que como no centro que eu trabalho tem muito mais homem, eu já recebi e-mail de pessoas falando comigo como se eu fosse um homem. No caso, eu não me importei, mas importei entre aspas, porque eu acho que daí a pessoa já assumiu que se eu sou uma pessoa que tá fazendo pesquisa, eu sou um homem. No caso, já tá intrínseco que eu deveria ser um homem. Já é um machismo, um sexismo, porque a pessoa, intrinsecamente, ela já pensou, não, se essa pessoa tá fazendo física aqui, ela é um homem. Não é tão grave, mas é só um exemplo de como isso tá tão intrínseco nas pessoas que elas já... Por exemplo, se a pessoa me vê, ela já vai falar namorado. Se vê um homem, já vai falar namorado. E muitas vezes não é, né? A gente não sabe. Então, é como tu falou. E no caso, eu li o manual porque é uma forma de eu entender também como que...
Porque, obviamente, ninguém tá livre de dar um fora, assim, e falar alguma coisa que, sei lá, uma indelicadeza sem saber. Então, no caso, eu também acho que se tu fizer uma indelicadeza, pede desculpa depois, né? Se é o mínimo, eu acho. E então, e assim, por exemplo, tu falou que tu foi no vídeo 1, no caso que a Lucy falou sobre paleontologia, né? Tu comentou que tu foi um tempo para os Estados Unidos. Lá, tu acha que tu sentiu uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos nessa questão de transexualidade, por exemplo, no ambiente acadêmico? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu ainda era homem. Não, sim, mas eu digo no sentido de se tinha outros colegas, se tu viu outras pessoas que já eram assumidas e tudo mais. A parte acadêmica dos Estados Unidos, ela é muito mais liberal. Então, eles são muito mais acessíveis, pelo menos as pessoas que eu convivi. Inclusive, alguns laboratórios de paleontologia que eu sigo e que publicam trabalhos que são relevantes para a minha área, eles têm alunas e alunos transexuais. Então, eu diria que o preconceito lá no cotidiano da pessoa trans é muito parecido com o nosso aqui no Brasil. Talvez um pouco menos pior, mas em termos de preconceito é parecido. Mas no mundo acadêmico lá parece que está um pouco mais avançado. Se bem que a questão do emprego lá, ele é mais por indicação do que por concurso igual aqui no Brasil. Ele é um pouco diferente. No Brasil existem políticas... se eu não estou enganada, tu postou alguma coisa no Instagram sobre bolsas para pessoas transexuais, né? Quais são as práticas das universidades brasileiras que tu nota ou não existe, ou como que é? Algumas universidades, elas começaram a pôr cotas de transexuais. A que eu estou lembrando agora de cabeça é a UFABC, a Universidade Federal do ABC Paulista. Agora eu não lembro se ela foi a primeira, eu estou um pouco confusa com as datas, assim, mas eu sei que ela tem, por exemplo. Só que essas cotas, elas é aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Elas são para as minorias. Então vai entrar indígena, vai entrar quilombola, vai entrar negro e vai entrar os transexuais, transgêneros, intersexuais. Então é todo mundo ali. E como eu falei no começo do vídeo, né? Cada uma dessas minorias, elas têm os seus próprios problemas que não podem ser resolvidos por uma mesma solução. Então, assim, embora essas cotas sejam uma conquista importante, para transexual especificamente, ela não é a solução. Porque embora o negro tenha a dificuldade financeira, tenha o preconceito de sair na rua e talvez levar um tiro gratuitamente só por ser negro, os indígenas também, os quilombolas, eles tenham esse preconceito também da sociedade, esse risco de vida, essa exclusão social, eles ainda acabam tendo acesso à escola, mesmo que seja uma escola estadual, uma escola pública, sucateada, mas ainda tem a educação básica. Enquanto que a minoria trans, em geral, nem isso elas têm. Então, uma trans que vá tentar disputar uma vaga com essas minorias, ou ela vem de uma família que a aceitou muito bem e soube lidar com isso, então ela é uma das minorias dentro da minoria, ou ela é uma autodidata que conseguiu, com muito esforço e meritocracia, conquistar esse espaço. Um esforço recente, que eu fiz até um vídeo no meu canal, que eu tinha ficado muito feliz, foi agora eu não vou lembrar a universidade, é uma universidade do Nordeste, que é Universidade Federal de Cultura Lusitânica, ou coisa assim. Eu confesso que eu não estou lembrando o nome agora. A gente pode pôr o link depois. Uhum. Ela criou um vestibular específico para as transexuais. Que, se não me engano, essa instituição foi a primeira instituição a ter uma transexual professora. E essa professora que lutou por esse vestibular. E a estratégia foi mais ou menos o seguinte: você pega as vagas sobressalentes de pessoas que abandonaram o curso ou de vagas que não foram preenchidas, pega uma porcentagem delas de cada curso e abre essas vagas para esse vestibular. E esse vestibular, ele não seria meritocrático.
o que ele exigia? Ele exigia que a pessoa trouxesse uma comprovação psicológica de que ela é transexual, transgênero ou intersexual, o que é uma coisa muito fácil de se adquirir. Muito fácil para quem é de verdade, né? Obviamente. Claro. Então não adianta pensar, eu vou fingir que eu sou trans para ganhar essa mamata. Não. Exigir um relato da sua vida, do percurso acadêmico escolar que você teve, e exigir uma redação sobre um tema específico da área, minoria trans, né? Então, essa era uma forma muito mais justa e realista de julgar uma transexual. Porque, por mais que, igual eu falei, existam transexuais que têm acesso à educação, existem transexuais autodidatas, a maioria delas vai pelo caminho oposto. A maioria delas não tiveram acesso sequer ao ensino básico. Então, esse vestibular possibilitaria, ao invés do que algumas pessoas tentam falar de exclusão, na verdade ela geraria uma inclusão, porque você estaria colocando uma minoria dentro da universidade e permitindo que elas se profissionalizassem e abandonassem, caso fossem, a prostituição, essa vida de perigos, né? De pegar doença sexualmente transmissível, de acabar viciado em algum tipo de droga para tolerar essa questão da sexualidade, da venda da sexualidade. Então, era uma conquista incrível que o nosso governo, assim que ficou sabendo, correu lá e pediu para cortar. O governo interferiu na liberdade da universidade e cortou isso. Então, foi uma conquista de poucos dias. Caramba, eu já tava aqui super feliz aí no final da história. Tipo, o que eu fico assim, o que eu observo muitas vezes na internet... no meu caso, como mulher, né, fazendo ciência, é no sentido de que tudo que as minorias conquistam acaba ofendendo uma maioria que não aceita aquilo. Por exemplo, quando eu faço algum vídeo, comento alguma coisa, e sempre tem os que sabem tudo, né? Aí a pessoa vai lá e responde... me criticando por alguma coisa, sendo que a pessoa respondeu algo que tá errado. Aí eu vou e rebato. Aí quando eu rebato, não tenho humildade, eu tenho ego inflado, eu sou mal educada, as pessoas, no caso, eu tenho meu doutorado, né? Aí eu fiz até um post lá no Twitter que era meu doutorado ofende, porque eu acho que ofende muitas pessoas, se sentem ofendidas porque eu tenho um doutorado. Aí a pessoa vai lá e fala assim: ai, tá bom, doutorazinha. Ai, tá bom, a doutora sabe tudo. Então, acaba fazendo um comentário irônico. E aí, quando eu vou lá e rebato cientificamente novamente, a pessoa vem e fala: ai, tá bom, eu já vi que tu não quer discutir o assunto. E aí muitas vezes a própria pessoa apaga todos os comentários. No caso, ela perdeu a discussão e aí ela apaga aquele comentário. Então, isso é uma coisa que acontece. A gente fala, né, Brasil um país para todos, universidade para todos, mas todos entre aspas. Então eu fico muito triste de saber, bom, todas as notícias que eu leio no Twitter chegam a me dar uma depressão, assim, porque é sempre algo desmonte da ciência, é destruição, é tipo as minorias cada vez mais e mais excluídas à margem da sociedade, né? Então... É muito importante canais como o teu mesmo, tipo assim, como uma mulher trans falando para outras pessoas que primeiro falando de ciência, que é algo já muito importante, né, que as pessoas não falam muito, paleontologia, mas falando sobre a questão trans, no caso tu tá tipo mostrando para as pessoas que tu tá conseguindo o teu doutorado, e eu acredito que tu deva também receber relatos de outras pessoas passando por situações semelhantes e tal. Então, de verdade, eu acho muito importante, muito corajoso, porque, como eu te falei, né, sempre tem aquelas pessoas que vêm dar o hater, mas aí a gente só ignora, deleta, bloqueia, faz qualquer coisa, porque não vale a pena a gente... Eu acredito que se tu for pegar a estatística de todas as pessoas que falam coisas positivas pra ti e negativas, eu tenho certeza que o positivo tá muito acima, né? Eu acho que o negativo é uma sei lá, qualquer tipo de pessoa que não deveria nem estar usando a internet. Geralmente são pessoas totalmente frustradas com a própria vida, então elas acham legal descontar numa pessoa que está obtendo
um sucesso, e aí é isso. Mas eu queria muito te agradecer pelo vídeo. Não sei se tu tem mais alguma coisa para comentar dessa questão, se tu quer colocar mais algum ponto. Eu queria só aproveitar isso que você falou, que os privilégios que as conquistas que as minorias conseguem, as pessoas tratam como privilégios, né? E isso acho que volta naquilo que eu falei. Se as pessoas entendessem os privilégios que elas têm nas suas próprias vidas e tivessem um pouquinho de empatia, ninguém teria coragem de falar que o que a minoria está lutando é privilégio. E eu gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer todas as transgêneros, transexuais, homossexuais e mulheres que existiram antes de mim, que lutaram pelos direitos. Se hoje em dia eu posso ter um nome social, se hoje em dia eu não sou morta tão facilmente, né? Que a nossa minoria ainda morre, né? Mas se hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de segurança na rua, se hoje em dia eu posso ter um relacionamento com uma mulher, mesmo eu sendo uma mulher trans, se hoje em dia eu posso estudar, foi graças a todas as mulheres e trans e gays e todas essas minorias que vieram lutando para justamente mudar esse padrão doentio que existe na nossa sociedade e que ainda precisa melhorar muito. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter gratidão por quem passou e pensar, né, que da mesma forma que a ciência não anda sem as primeiras pessoas que pesquisaram sobre um assunto, os direitos não se conquistam sozinhos. Então, se hoje você pode votar, se hoje a gente vive uma democracia, se hoje a gente põe uma pessoa ruim no governo porque a gente quis, a gente é a maioria, né? Foi graças a pessoas que lutaram no passado. Então a gente nunca pode esquecer isso, sabe? Pelo menos eu penso assim. Não, então eu acho concordo. Que é sempre válido aproveitar esse espaço para agradecer. Porque qualquer movimento de luta, se ele é um movimento de luta e exclui pessoas, eu acho que você precisa rever o seu movimento, né? Porque quando você é uma minoria e está lutando e excluindo outras pessoas, eu acho que sua luta não está indo para o lado certo. Qualquer minoria ela tem que ser inclusiva para que tenha força de enfrentar essa maioria que, infelizmente, repete, às vezes nem por maldade, né? Os preconceitos. Por exemplo, no vídeo aqui, eu falei coisas que são preconceituosas, que ainda sai sem querer, por causa da cultura que eu tive, dos meus traumas que eu tive durante a infância reprimida que eu vivi. Alguns momentos eu usei a palavra normal. E aí eu tentava pôr uma aspas, né, para me corrigir, mas isso ainda é um defeito meu, por causa de uma criação e de um trauma que eu tive, que eu preciso me policiar. Então todo mundo, por mais a pessoa mais feminista, a transexual mais guerreira, mesmo que ela hoje em dia não tenha nenhum defeito, se ela não tem nenhum defeito nesse sentido, é porque ela se desconstruiu, no melhor sentido dessa palavra. Ela se permitiu aprender como ser uma pessoa melhor. E eu acho que é isso que a gente sempre tem que buscar nas nossas vidas, sabe? Tentar, cada dia, conhecer mais, aprender algo novo e tentar ser melhor. Porque se a gente faz a nossa parte, o mínimo a gente já fez. E talvez inspire outras pessoas a fazer o mesmo, né? Nem vou completar nada, porque eu acho que tu já falou muito bem, assim, eu não tenho que falar, só agradecer mesmo pelo vídeo, pelos esclarecimentos, por tudo, assim, porque eu realmente acho que empatia é uma coisa que falta muito nas pessoas, porque as pessoas sempre falam, eu não sou preconceituoso, mas... Ou, eu não sou preconceituoso porque eu tenho amigos que são. Tipo, isso já é o cúmulo, o topo do preconceito, né? Então eu espero que as pessoas... É sempre... Não, eu não tenho, mas eu só acho... Enfim. Aí eu espero que as pessoas aqui do canal, elas entendam o que tu passou a mensagem, que elas repensem, todo mundo, né? Inclusive eu também, a gente tá sempre repensando todas as atitudes, comentários, tudo. E eu também me desconstruí muito ao longo, assim, aqueles comentários. Anos 90, quantidade de comentários que a gente dos anos 90 aprendeu de coisas absurdas, assim, que a gente tá aos poucos perdendo, né? Então é isso, obrigado, pessoas. Vão lá no canal da Lucy, se inscrevam no Make Science BR. Eu vou deixar todos os links aqui. Vão assistir o vídeo que eu vou fazer com ela também lá no canal dela. E se vocês quiserem que ela volte também, deixe aqui nos comentários. Compartilhem, curtam, se inscrevam. E até a próxima. Tchau! Tchau!